A seleção brasileira nem sempre leva os melhores para jogar e representá-la. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre jogadores que até foram para Copas do Mundo, mas foram injustiçados na história da seleção. Bora pro vídeo! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala meus Cachorro. Beleza? Eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre 10 jogadores que, na minha opinião, são muito injustiçados na seleção brasileira. Não quer dizer que na história tenham apenas 10. São 10 nesse vídeo, a gente pode trazer outros em outros vídeos, tá? Alguns por poucas convocações ou por poucos jogos, outros por muitos jogos e não jogarem em Copa do Mundo, outros para irem em Copa do Mundo serem queimados por treinadores. São jogadores nesse esquema. Outros até com números muito expressivos em poucos jogos, mesmo assim deixados de lado. E vamos começar essa lista aqui com o excelente goleiro Fábio, que basicamente jogou a vida toda, está no Fluminense, mas basicamente jogou a vida toda pelo Cruzeiro. O Fábio é um goleiro de excelente nível desde o começo na carreira, né? Desde que ele esteve no Vasco, que inclusive são 2 das 3 convocações do Fábio na história da seleção, desde o Vasco o Fábio era um grande goleiro. E aí a volta dele pro Cruzeiro, ele se consolida como um dos melhores goleiros do Brasil, e em muitos momentos foi o melhor. E mesmo assim, nunca teve chances para jogar pela seleção. Enquanto goleiros muito piores do que ele, mas muito, tiveram suas chances. Renan, Alex Muralha, né? Vários goleiros piores do que o Fábio tiveram suas chances. Goleiros do mesmo nível também tiveram chances, mas o Fábio não, né? Goleiros do mesmo nível, eu digo Jefferson, o Vitor, que foram grandes goleiros também, mas chegaram a ter suas chances, jogaram até torneios, né? Mas o Fábio nunca teve e ele é um grande injustiçado. O segundo nome dessa lista, também ídolo do Cruzeiro por coincidência, é o Alex. O Alex é o jogador com mais partidas pela seleção brasileira em todos os tempos, que nunca jogou uma Copa do Mundo. Se eu não me engano, o Alex tem na casa de 35 jogos pela seleção. Você tirando período de Copa, são números expressivos. O Alex também é um jogador que na seleção tem altos e baixos, claro. Mas mesmo assim era um jogador que merecia ter jogado uma Copa. Qualquer uma, 2002, 2006 e talvez até 2010, porque ele estava em alto nível mesmo com uma idade um pouco mais avançada, mesmo aos 34 anos. Era um jogador ainda espetacular, ainda em altíssimo nível. Ainda mais numa seleção de 2010 que carecia de um jogador para aquela posição. O Kaká machucou e o Dunga não confiou no Júlio Batista. Então o Alex é um grande injustiçado da história da seleção. Para muitos é o maior de todos, mas eu acho que é um dos, porque tem muitos aqui. Mais um, esse aqui esteve em Copa do Mundo, que é o Juninho Pernambucano. O Juninho esteve na Copa do Mundo de 2006 como reserva. Era reserva do Kaká e do Ronaldinho, dá pra entender. Mas o Juninho era um jogador que poderia ter sido mais importante no ciclo e também na própria Copa do Mundo, porque ele foi jogado aos Leões no jogo contra a França. No jogo contra a França nas quartas de finais, o Parreira decidiu que o Juninho tinha que ir pro jogo. Eu entendo, acho que o jogador tem que estar preparado, sim, mas parece, pela bagunça toda que foi 2006, que ele não treinou o time naquela formação. Então o time foi um catado pro jogo, o Juninho foi apenas mais um que ruiu com aquilo ali. Então foi muito mal trabalhado a presença do Juninho na seleção brasileira durante a Copa de 2006, por isso que eu considero ele injustiçado. O mesmo vale pro Giovani, que era jogador do Barcelona, se destacou no Santos, foi para o Barcelona, era titular da seleção brasileira ao lado do Rivaldo nas meias, né? O Giovani meia direita, o Rivaldo meia esquerda. Só que o Giovani era um segundo atacante. Ele era o cara para jogar ou ao lado do Ronaldo, né? No lugar do Romário ou do Bebeto. O Romário acabou inclusive cortado da seleção. Ou jogar ali até de referência em determinado momento. O Giovani jogou de meia direita. Ele não foi bem na estreia da seleção brasileira contra a Escócia. Foram 45 minutos em campo durante toda a Copa. Depois, acabou o primeiro tempo, o Zagallo fez a alteração óbvia. Tirou o Giovani e colocou o meia, que era o Leonardo, para jogar ali no meio de campo. Beleza, o time funcionou ali. Mas o Giovani, a partir dali, não entrou mais em campo. E depois de muitos anos, o Giovani disse que o Zagallo não ia com a cara dele. Então, simplesmente escanteou ele e, basicamente, o Giovani quase não jogou mais pela seleção brasileira, mesmo tendo apenas 26 anos de idade. Ou seja, foi muito injustiçado na seleção brasileira e era um jogador espetacular. Também considero que o Giovani ir para a Grécia
acabou minando também as chances dele, mas ele poderia ter tido mais chances sim, tá? Esse aqui é um cara que teve um grande aproveitamento nas chances que jogou pela seleção brasileira. Eu tô falando do Elber, atacante, Giovanni Elber, atacante que jogou no Bayern de Munique, que foi a melhor fase da vida dele, né? Também no Stuttgart, foi um grande atacante dos anos 90, foi campeão da Champions League pelo Bayern de Munique inclusive, era artilheiro da Bundesliga ano após ano, e tinha pouquíssimas chances na seleção. Quando ele mais chegou perto de jogar uma Copa foi a Copa de 98. O Elber tem 17 partidas pela seleção e 15 gols marcados. Ou seja, enquanto ele teve chances, ele conseguiu grandes números. Mas ele acabou fora da lista final da Copa de 98 e desde então quase não jogou mais pela seleção brasileira. E na época tinha matérias que falavam que o Elber, se ele jogasse pela seleção alemã, ele teria quase 100 jogos. Porque ele era muito artilheiro. Mas, enfim, a concorrência também era desleal, né? Era uma concorrência bem complicada, mas o Elber acabou ficando de fora da lista e é um injustiçado também da seleção. O mesmo vale para esse que jogou a Copa de 78, apenas o terceiro jogo, que é o Ademir da Guia, 32 anos na época. O Ademir era um jogador espetacular, é ainda o maior ídolo da história do Palmeiras. Foram 901 jogos com a camisa do Palmeiras pelo Ademir da Guia. Na seleção, ele quase não jogou. Ficou de fora da Copa de 70, ficou de fora da Copa de 74, foi convocado apenas para a Copa de 78 e quando entrou em campo, todo mundo que estava transmitindo o jogo achou surpresa que o melhor jogador da seleção estava entrando apenas no terceiro jogo, e era justamente do Ademir, que era um jogador genial, de passes geniais, com uma visão de campo privilegiada e mesmo assim escanteado na seleção. Então, a injustiça não vem de agora, vem de muitos anos. Mais um, esse aqui é uma das grandes incógnitas. Marcos Assunção. O Marcos Assunção jogou a última vez pela seleção brasileira com apenas 23 anos. Na derrota do Brasil pro Chile, se eu não me engano, um 3-0 realmente. Todo mundo jogou mal, mas o Marcos Assunção basicamente virou o bode expiatório de tudo aquilo que aconteceu no Chile, né? Gols do Zamorano, do Salas, se não me engano do Espinosa. Foi um 3-0 bem complicado ali que o Brasil tomou do Chile. É uma das poucas derrotas que o Brasil tem pro Chile na história, se eu não me engano são 5. São pouquíssimas. E aí o Marcos Assunção, ele coloca a culpa, depois tem até um vídeo no Futirinhas explicando, falando que a culpa era do Galvão, porque o Galvão pegou tanto no pé dele que ele passou a não ser mais convocado, nunca mais foi chamado, né? Esse jogo ele tinha apenas 23 anos de idade. Se eu não me engano, isso aconteceu ou 2000 ou 2001, ele tinha 22 ou 23 anos. E você vê a carreira da Assunção, cara, por mais que ele não tenha jogado no primeiro escalão do futebol europeu, ele jogou na Roma, campeã italiana, foi campeão da Copa do Rei com o Betis. E, meu irmão, ganhar a Copa do Rei com o Betis, cara, é ganhar a Champions League, sei lá, mano, com Juventude, entendeu? Então, assim, foi campeão da Copa do Rei com o Betis, foi hiper ídolo do Betis, foi ídolo da Roma, capitão, um dos melhores cobradores de falta da história, e mesmo assim o cara foi escanteado na seleção brasileira. Podia ter jogado 2 Copas do Mundo tranquilamente, e era jogador de nível para jogar a Copa do Mundo. Mas enfim, acabou escanteado e injustiçado pela seleção. Outro cara, inclusive, esse aqui é meu amigo, que é o França, atacante, que fez história no São Paulo, fez história no Bayer Leverkusen, tá? Um time que disputava a Liga dos Campeões e ia bem, com gols dele. O França teve mais chance de jogar uma Copa do Mundo em 2002. Mas tem toda aquela história dele e do Edilson, deles combinarem de trocar passes para os dois conseguirem uma vaga, o Edilson não trocar passes com ele, apenas receber assistências do França, e o Edilson ir para a Copa e o França não, porque o Edilson falava que olhava o França como um concorrente. O França é muito gente boa, é um cara que manda mensagem direto, comenta minhas fotos, mas é um grande injustiçado da seleção, porque o França hoje, cara, se não fosse titular, com certeza ele estaria entre os caras. Com certeza, porque ele tinha um refino de tocar a bola, era um atacante camisa 9 que se movimentava e se olhava pro França parecia que ele estava devagar, ele estava funcionando em outra rotação, daqui a pouco pimba, gol de cobertura do França, gol de voleio do França, gol de bicicleta do França. Então cara, era um jogador hiper talentoso, França de Codó Maranhão, hiper talentoso que pouquíssimas vezes teve chance na seleção brasileira. Então é um baita injustiçado, merecia sorte melhor, porque foi um grande atacante. Nono nome dessa lista aqui é mais um das antigas, dessa vez o segundo maior ídolo da história do Cruzeiro, que é o Dirceu Lopes. O primeiro é o Tostão, o segundo é o Dirceu Lopes, para uns até o contrário. Dirceu Lopes esteve com a seleção brasileira durante toda a campanha para a Copa de 70, nas eliminatórias, foi titular muitas vezes, cortado da lista final. O mesmo aconteceu para a Copa de 74. Titular, boa parte da campanha, cortado da lista final. E cara,
Um cara que era muito, muito bom, meia, muito bom mesmo, tá? Excelente passe, chegava no ataque para fazer gols, fez muitos gols também, e ainda assim não teve chances de jogar uma Copa do Mundo, por isso que eu considero o Dirceu Lopes um dos grandes injustiçados da história da seleção. E para finalizar, outro das antigas, que é o Evaristo de Macedo. E aqui você vê como o futebol, a realidade do futebol era diferente. O Evaristo de Macedo era um dos principais jogadores brasileiros, estava no Flamengo, até ser contratado pelo Barcelona. Ele foi contratado pelo Barcelona e foi para a Europa. Beleza. E aí, o Evaristo, que era jogador da seleção brasileira, deixou de ser jogador da seleção brasileira, por quê? Porque ele estava escondido no futebol europeu, enquanto os caras estavam jogando aqui no Brasil e tinham mais observação. Então, o Evaristo deixou de jogar a Copa de 58 e a Copa de 62 pela seleção brasileira, porque ele estava escondido no Real Madrid e no Barcelona nas épocas. Foi ídolo dos dois clubes. Mesmo assim, não jogou pela seleção brasileira. Apagou-se um pouco disso da história, porque o Brasil foi campeão nas duas Copas, né? Mas o Evaristo não deixou de ser injustiçado por isso. Era um jogador muito talentoso, hiper artilheiro, e perdeu a Copa do Mundo porque jogava na Europa. Beleza? Quero saber outros jogadores para você mandar aí nos comentários para dizer sua opinião, para eu poder fazer uma segunda parte desse vídeo, beleza? Quero saber sua opinião, comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!